Na carta aos Romanos, eu já expliquei para vocês a respeito dessa carta que não é que é para mim, mas dentro do contexto da nova aliança, essa é a carta mais importante. É como se fosse o pico do Everest do Evangelho. Quando você faz a conexão de Romanos com Isaías 53, você entende o quão é profundo as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Amém? Os irmãos lembram o tema de hoje? Sim. Fala aí, pastor, por gentileza. Salvação, dom ou mérito? Salvação, dom ou mérito? Nós vamos aprender hoje se realmente a salvação ela é um mérito humano ou ela é um dom gratuito dado pelo próprio Deus. Amém? Mas antes disso, querido, eu preparei um louvor da nossa irmã Ana Paula Valadão, que eu quero que vocês prestem muita atenção neste louvor. Vocês prestem muita atenção. Depois do louvor é que eu irei entrar na mensagem, amém? No momento, quem tiver, por exemplo, só tome água depois, tá? Vai ouvindo esse louvor, vai ter tudo a ver com a ministração desta noite. A pastora pode colocar. Escuta bem, tá? Ele é muito lindo, mas eu quero que você não perca um ponto da letra. Quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. Quiser cantar também pode, se você conhecer. Conhece o letra? Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Dia após dia, pegue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Guarde bem essas palavras. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia,
E aí, Zuleika, comenta um pouquinho desse louvor, meu irmão. Para mim, Jesus já levou tudo. Oi? Jesus levou na cruz tudo. Não E tem qual que são as controvérsias deste louvor? as controvérsias. Ai, irmão, não tem mais. Quem vive na graça vive num outro estágio, né? Isso. É outro nível, outra coisa. Tem coisas que a gente não tem como ficar explicando muito, porque senão você queima até o cantor, viu? Para não queimar o cantor, irmão Jurandir, e aí? Qual foi os pontos mais que te chamaram a atenção desse louvor? Deixe sua cruz, estranho, deixe sua cruz e me siga. Então vocês não ouviram direito. Vamos colocar de novo. Coloca o louvor de novo. Eu preciso que vocês entendam para nós entrar no ritmo da palavra. Só um pedacinho dele, tá? Escuta bem, queridos. Não se preocupa que é tudo de ensino, tá? Só o refrão para nós entendermos. Escuta bem, irmãos, tá? Quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, dia após dia, pegue-se a si mesmo. Até aí tá legal. Dia após dia, tome sua cruz. Quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. 3 coisas ela vai falar. Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Vamos 2. O caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Só 10. Amém. Mas Jesus já não levou todos os pecados na cruz? Então, isso eu quero, irmão. Isso eu quero chegar antes de entrar na administração, para que nós venhamos ajudar as pessoas que não têm noção dessas coisas. E os nossos irmãos que muitas vezes acham que estão na graça, eles ainda curtem esses louvores. E eles acham bonito esse louvor. Aí não tem nada de bonito, irmão. Não tem nada. Eu não sei se foi ela que criou essa letra, mas ela usa 3 coisas que para o cristão que foi gerado em Cristo não tem mais serventia. Primeiro, ela fala que existe uma cruz que é uma segunda cruz que nós temos que carregar. Ela fala que o caminho é árduo e a porta é estreita. E no final ela fala que ainda tem um preço a pagar. Então, irmãos, é nós observar como que está o evangelho aí fora. Primeiro, não existe mais cruz. Não existe. O Gólgota está vazio. Segundo, a porta estreita, quando se fala de porta estreita, eu já preguei para vocês aqui. Estreitar é se relacionar. É individualidade entre nós e Deus. O caminho, a porta é Ele. Quanto mais nós vamos se achegando a Ele, Ele vai estreitando a relação. Terceiro, todas as vezes que
alguém fala que tem um preço a pagar, que é isso que nossos irmãos ensinam, nós estamos retornando para a lei. Então nós temos que ficar muito esperto naquilo que estamos ouvindo. E tem pessoas que dão ibope para esse tipo de louvor. Esse tipo de louvor é maligno. Não existe nada de Deus aí. Mas quando nós escutamos, nós pensamos, olha, na verdade eu quero carregar a cruz de novo. Não, quem carregou a cruz por você foi Jesus. Amém. Você não tinha condições de carregar. E quando ele fala que realmente nós temos que negar a si mesmo, mas quando se relata a cruz, ele estava ainda entre a transição da graça para a lei. Lembrando que ele estava, a nossa vida com Cristo, ela não começa nos evangelhos. A igreja começa a ser formada em Atos dos Apóstolos. Então tem muitas pessoas que acham que a graça, ela começa em Mateus. Não. Ali havia uma transição entre a lei e graça, onde o próprio Senhor, ele estava estabelecendo o reino dele. Todos entenderam? Então está tranquilo, irmão? Então isso é para você ajudar as pessoas aí fora. Não deixe as pessoas com essa culpa, porque você vai nas pregações hoje e as pessoas falam, você tem que pagar o preço. Aí você fala, meu Deus, que preço? Porque se eu pago o preço, aonde está o sacrifício de Jesus? Se ele mesmo falou que o sacrifício dele é o suficiente absoluto. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmão, eu estou explicando para vocês coisas que poucas igrejas explicam. Pouquíssimas. Porque ela quer te colocar medo. Ela fala que tem um preço que você tem que pagar. Não tem preço nenhum. Você foi comprado pelo preço de sangue. O preço do sangue do Cordeiro do Senhor. Aleluia. Você é lavado, restaurado e justificado pela graça. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu trouxe este louvor e vou trazer outros. Esse é só o primeiro. Vamos ter muitos louvores aqui para debater. Mas escutem quando o pastor colocar, escutem para a letra do louvor. Ela é bem persuasiva. É como se ela estivesse falando, você ainda é culpado. Você ainda é culpado. Pague o preço. Se você não pagar o preço, não tem caminho para o céu. Vamos para o texto. Romanos capítulo 10. Irmão, nós estamos formando uma igreja. Aleluia. E eu quero que os irmãos tenham convicção daquilo que o pastor Alexandre prega. Eu prego a graça absoluta. E nós não podemos misturar graça com lei. Amém, queridos? Amém. Romanos 10, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Esse deles são os judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Eita! Da lei é Cristo. Glória a Deus. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão Paulo era cheio do Espírito Santo. Ora, aí ele vai usar o Velho Testamento. Lembra que eu falei no último ensinamento que eu vou trabalhar muito com os dois? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz?
a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, palavra da fé, vamos voltar, versículo 8 ainda. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Duas coisas, justiça e salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz amém. 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 Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele está usando aqui a referência de Isaías 52:7. Amém? Amém. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Por isso que o tema é uma pergunta, né? O tema dessa noite: salvação, dádiva ou mérito? Presente ou mérito? Dom ou mérito? Que é dom, dádiva e presente são as mesmas coisas. O louvor que eu coloquei da nossa irmã tem tudo a ver com esse texto. Mas vamos começar do versículo 1 ao versículo 4. Eu não preciso aqui, eu sei que vocês, irmãos, já estão tão treinados e abençoados pela graça, que essa mensagem de hoje, ela serve como alerta para que nós vá e anuncie as boas novas. Se eu chegar para os irmãos essa noite e falar sobre esse tema e esperar a resposta de vocês, eu a terei. Com certeza vocês vão falar que não é mérito. Vocês são treinados, vocês sabem muito bem. Mas muitos aí fora não sabem. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Os judeus, não é que eles tinham, até hoje eles têm zelo por Deus. Eles são muito zelosos pelas Escrituras. Mas zelo sem entendimento vira palha. Eles zelavam pelos 10 mandamentos, eles zelavam pelos princípios, tudo aquilo que envolvia os 10 mandamentos, mas isso se tornou apenas uma religião para eles. Eles faziam isso de uma forma mecânica, e Paulo sabe muito bem do que ele está falando, porque ele foi um deles, que quando Estevão estava sendo apedrejado, vocês bem sabem que as roupas que ficaram dos apedrejadores, quem estava tomando conta era Paulo, ainda como Saulo.
Paulo foi um deles que perseguiu a igreja e levava os irmãos amarrados até a sinagoga e ao sinédrio para julgá-los. Paulo foi chamado até de serial killer, porque ele matava os cristãos. E ele não matava porque ele era mau, porque ele era um assassino, mas ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que matando os cristãos, ele estava zelando pela lei do Senhor, porque ele achava que aquela seita do caminho tinha se levantado para difamar as leis de Deus. E até hoje é assim, queridos. Eu tenho visto tanto zelo e pouco trabalho. Eu tenho visto as pessoas tentarem defender Jesus na internet. Jesus não precisa de defesa. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não precisa de defesa. Então essa forma de você tentar zelar pelas escrituras ou pelas leis, tem uma forma especial de a minha pessoa começar a zelar pelas leis de Deus. Eu abri a minha boca para falar de Jesus. Eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. Zelo sem entendimento não serve para nada. O zelo deles era tão grande que quando Jesus começou a pregar, eles não entenderam nada. Quando Jesus começou a curar, eles se esqueceram de Isaías 61. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, eles esqueceram de Isaías 53. De tão zelosos que eles eram pela lei. Então eles achavam que estavam fazendo certo e estavam fazendo completamente aquilo que era errado. Muitas vezes, irmão, nós tiramos questões, até ensinamentos sem fundamento, sem base bíblica, mas que nós cremos. Esse dia eu estava conversando com uma mocinha, a menina que foi lá para a praia conosco, e eu não sei onde surgiu uma conversa, se foi a pastora Eva ou fui eu, foi a Ludmila, ou não sei se foi ela mesmo que saiu com essa conversa, falando assim, que ela acreditava em... Isso, ela acreditava vida pós-morte. Eu falei, eu também acredito. Porque se eu falasse para ela que não acreditava, eu ia acabar com a festa dela. Falei, não, eu também acredito, mas de uma forma que eu quero lhe explicar. Então, cada ser humano tem o direito de acreditar naquilo que ele quiser, desde que isso lhe traga fundamentos bíblicos e fundamentos concretizados. Os judeus, eles zelavam pela lei que eles tinham recebido de Moisés, mas ele não zelava pelas pessoas. Não adianta ser zeloso pelo ministério. Não adianta, irmão, você chegar na igreja e querer bater metas. Irmão, o maior e principal objetivo do Evangelho é alcançar as pessoas. Glória a Deus. Não adianta o pregador ser um grande teólogo. Não adianta, ele pode até entender de assuntos profundos, mas se ele não tiver amor para onde ele prega e para quem ele prega, a mensagem fica inútil. Paulo, ele era um teólogo e era um missionário. E ele está falando aqui que o desejo dele é que os patrícios dele, os judeus, sejam salvos. Glória. Ele fala no versículo anterior que se fosse para a nação de Israel ser salva, ele iria até para o inferno se fosse possível. Ele se julgava maldição, porque a palavra anátema é maldito. Ele preferia ser maldito e ver os seus irmãos sendo salvos. Glória. Às vezes, irmão, nós temos tanta preocupação com a nossa religião e se esquecemos que o mais principal de tudo isso é a restauração, Zuleika, Amém. de vidas. Glória a Deus. Mas vamos para o texto.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. A lei era igual um tutor, um aio, que nos levava até Cristo. A lei, ela foi boa até Cristo. Quando Cristo vem e assume a condição de Salvador, de libertador, a lei já não faz mais efeito nenhum. A lei, ela pode ser observada, ela pode ser lida, mas a lei não nos livrava, muito menos os judeus, da perdição eterna. Mas aquele que crê em Cristo já está salvo. Glória a Deus, aleluia. Então, ele está pregando aqui, falando, olha, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Aleluia. Irmão, não importa se é rico, se é pobre, se é sábio, se é culto, se não é, se sabe ler, se não sabe, se é aprofundado nos estudos, se tem fazenda, se mora debaixo da ponte, irmão, aquele que nele crê será salvo. Aleluia. Esse é o mistério do Evangelho. Esse é o dom da graça. Não há cor, não há religião, não há nação, nada. Nada. Aquele que nele crê, olha que maravilhoso. Porque os judeus, eles achavam que eles, sendo zelosos pela lei, pelos 10 mandamentos, eles já estavam salvos. Sempre foi assim. Até hoje é assim. Se você perguntar para um judeu se ele crê no Messias, ele fala que não. Ele fala que crê no Messias, mas ele não crê em Jesus como Messias. Eles falam que o Messias ainda virá. Então nós já estamos muito adiantados dos nossos irmãos. Mas vamos para o texto. Aqui está falando todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Agora, cá para nós, quem que tinha condições de cumprir os requisitos da lei? Qual era o homem, por mais santo que ele fosse, ele tinha condições de cumprir? Ele poderia cumprir até os 9 mandamentos, com muito esforço, ele poderia cumprir. Mas quando chega no 10º mandamento, é impossível alguém cumprir. E vocês sabem muito bem por quê. Porque o 10º é aquele que fala: não cobiçarás. E qual é o homem no mundo que não cobiçou alguma coisa? Qual de nós aqui, nesta noite, já não cobiçou algo? Todos nós, irmãos. Então a lei, ela foi para nos guiar até Cristo. E hoje, mediante o Senhor Jesus, eu e você, e todo aquele que crê, já está salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre por gentileza no Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Nós iremos ler só o versículo 10. Tiago, capítulo 2, apenas o versículo 10. Posso ler? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar
em um só ponto, se torna culpado de todos. Eita. É fraco? Você pode guardar toda a lei, mas se tropeçasse num ponto sequer, você era culpado de tudo, de toda a lei. Sabe, irmão, é tão gostoso entender que é Cristo que dirige as nossas vidas. Nunca vai depender nem de mim, nem de você. Se você for depender dos teus méritos para alcançar a salvação, você já está perdido. Porque você foi justificado. Mas a essência do pecado ainda habita aqui, ó. E eu já expliquei aqui várias vezes. Nós pecamos, tem 4 caminhos que nos levam a pecar. 4. Deixa eu ver se eu me lembro dos 4. Primeiro, omissão. Porque o próprio apóstolo Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe que tem alguém passando necessidade e você não ajuda essa pessoa, você cometeu pecado. E se fosse na época de Israel, cometendo pecado, já está tropeçando na lei. Outro ponto que nós pecamos, esse entra lá no 10º mandamento. Nós pecamos por pensamento. Ah, se eu pudesse saber o que o Pedro está pensando. 4º ponto. Terceiro ponto, nós pecamos por atitude. As nossas atitudes, irmãos, muitas vezes nos levam a pecar. E o 4º, muitas vezes esse é o mais difícil, irmãos. Esse é o mais difícil. É quando nós temos noção do nosso pecado e não confessamos diante do Senhor. Então não dá para ninguém ser justificado por mérito. Não dá. Graças a Deus que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Volta para Romanos. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não precisa, por exemplo, as pessoas ficarem procurando a Cristo, porque nem Ele está mais debaixo dos seios da terra, e nem Ele está mais do alto, mas Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Quando eu creio que Ele está aqui, já não tem mais insegurança na minha vida. Eu estou convicto, eu estou certo de que a salvação não é que ela irá acontecer, ela já faz parte da minha vida. Aleluia. Aleluia. Por qual motivo? Porque a palavra do Senhor, ela já está bem pertinho de nós, na nossa boca e no nosso coração. O que é isso, pastor? Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Pregando a palavra. Essa palavra, ela vai aonde? Para cá e desce para cá. Então ela está na nossa boca
e está no nosso coração. Aleluia. Um culto que não tem a ministração da palavra não é culto. Se você for com um culto e tiver muito barulho, tiver muito testemunho, muita cantoria, e não tiver a palavra, não houve culto. Porque a palavra ela está na nossa boca e ela desce para o nosso coração. Amém. A sequência ele vai explicar. Olha o versículo ainda no 8. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Isso é lindo. Glória a Deus. E em teu coração creis que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, por que Paulo está falando essas palavras? Eu vou explicar por dois motivos. O primeiro é porque ele está pregando para uma igreja centralizada em Roma. E qual que era a religião que predominava em Roma? Era a religião dos gregos, os helenistas. E qual que era a tese, o pensamento dos helenistas? Eles tinham certeza que a alma era imortal, mas o corpo não ressuscitaria. O corpo, para a cultura helênica, o corpo virava pó, mas não tinha o poder de ressuscitar. Então, aqui Paulo abre um novo ensinamento para a igreja. Porque a igreja de Roma não tinha só judeu. A igreja de Roma tinha pessoas, gentios, que estavam começando a chegar. Então tem duas formas, não é só confessar, mas é crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a cultura helênica não acreditava, ele acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava que um corpo, uma matéria, tinha o poder de ressuscitar. É aí, irmão, que entra a graça. É aí que entra a fé. É aí que nós cremos. Quem daqui nesta noite viu Jesus ressuscitando? Mas a tua fé, aleluia, faz com que você creia nisso. Glória a Deus, amém. E ela é o suficiente para nos manter firmes, glória a Deus, inabaláveis, amém, na presença de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Creio. Ah, pastor, então quer dizer que apenas eu confessar a Cristo, eu estou salvo? Não, não é assim não. Assim seria muito fácil. Assim só falar, olha, é por isso, irmãos, é por isso que nós temos que ter cuidado nos cultos, para não fazer aqueles apelos. Porque às vezes você fala, quem quer aceitar Jesus? Ah, o irmão emocionado vem na frente e aceita. Mas ele aceitou apenas com a boca, mas não desceu para o coração. E tem muitos que não vêm aqui à frente, mas lá no final do banco, ele aceitou e creu com o coração. É verdade. Poucos dias ele vai confessar com a boca. Esse dia nós fizemos isso aqui com a irmã aqui, você sabe muito bem disso. Fiz acompanhamento com ela primeiro. E quando ela estava muito cheia do Espírito Santo, ela falou, pastor, como é que eu faço para confessar minha fé em Cristo? A pastora Dalva estava comigo. Verdade. Esse negócio de fazer apelo, primeiro que a palavra não tem apelo. Ah, começa, olha, irmão, eu já fui em culto que as pessoas falavam, olha, hoje você tome cuidado porque pode ser o último culto da tua vida. Olha, se você não vier aqui na frente, eu vou falar seu nome, viu? O Espírito Santo está mostrando quem é. Eu vou falar seu nome. Você não quer vir aqui à frente? Eu vou falar. Tem um espírito de morte aí. Se você não aceitar Jesus como Salvador, pode ser seu último culto hoje, irmãos. Isso é imaturidade. Isso aí é apelo mesmo, apelação. A palavra de Deus não se apela, querido. Não se apela. Primeiro você confessa Ele como Senhor, mas se você não crê em teu coração, foi apenas emoção. Então quer dizer, pastor, que eu posso confessar e andar pecando? Não. Se você confessar Ele como Senhor e a tua vida continuar a mesma, não houve conversão.
confissão. Olha que lindo o texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem duas coisas: confessar não é aceitar Cristo. Esse negócio de falar, você tem que aceitar Cristo, não, está errado. Ele que nos aceitou mesmo com as nossas falhas. É confessar, é diferente. É proclamar, pronunciar que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor da tua vida, Ele vai acrescentar a tua fé. Aleluia. O relógio está certo ali, queridos? É 8h30? 9h30? Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Olha, aqui muda. Observe. O 9 fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o versículo 10. Porque com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos trocar? Quando você crê com o teu coração, a tua boca está preparada para confessar. Agora, quando você não crê com o coração, a tua boca não está preparada para confessar. Ele trocou aqui no... Primeiro você crê para você confessar. Então faz parte de uma justificação em Cristo. Se você não crê, se o Espírito Santo não converter uma pessoa, irmãos, não adianta você querer persuadir essa pessoa. Você não tem poder para isso. Você apenas é um agente de Cristo, para que o Espírito Santo faça a obra. Glória a Deus. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu sou salvo, você também é salvo. Amém. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quantos entendem isso aqui? Amém. Irmão, sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? É que tem irmão que faz o seguinte, até os dias de hoje é assim. O irmão, ele confessou a Cristo, ele crê, mas muitos ainda ficam oscilando. Por exemplo, quando ele comete algo do desagrado, que ele achou que desagradou a Deus, ele fala: meu Deus, será que eu perdi a salvação? Será que por causa disso eu perdi a salvação? Aí quando ele está muito lá em cima da sua fé, ele fala: eu estou salvo. Aí quando ele erra, fala: acho que Deus tirou meu nome do livro. Quando ele acerta, ele fala: eu acho que hoje Deus escreveu meu nome no livro. Irmãos, aqueles que estão em Cristo não oscilam na fé. Eu tenho convicção que não é méritos meus, mas é justiça de Deus. Amém. Nunca será mérito meu. Quando eu sei que não é mérito meu, eu fico tranquilo, porque eu sei que mesmo quando eu errar, eu não quero errar, eu não saio aí pecando, mas quando eu falho por algum motivo, eu vou lá para 1 João capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado justo e fiel, Jesus Cristo o justo. Eita, glória a Deus. Todo aquele que nele crê não será confundido. Esse confundido é o que eu estou falando. Irmão, se você foi salvo pela fé em Jesus Cristo,
E você sabe que não é méritos teus, não é porque você ora demais, não é porque o teu padrão de santidade está acima dos demais, não é porque você jejua, faz o jejum de Daniel, não é porque teu dízimo é robusto. Então você fica tranquilo, você não será confundido, porque nos momentos de dificuldade que você passar, você vai entender, mesmo quando eu erro, eu sou salvo. Aleluia. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Se coloca de pé, Deus. Versículo 14, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De que forma nós invocamos o nome do Senhor? Quando cremos no Filho. Na velha aliança, na antiga aliança, instituída por Deus a Moisés, as pessoas sacrificavam animais, entravam no templo, tinham que levar sacrifícios, ovelha, pardais, todo tipo de animais para que seu pecado fosse apagado. Hoje, quando você invoca o nome de Cristo, através da sua santa palavra, você já é salvo. E é todos, não é só o judeu, não é só o brasileiro, não é só o americano, todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, porém, aí sim entra a obra missionária em nossas vidas. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Olha o privilégio aí, queridos. Você já é salvo? Amém. Quantos aqui têm a certeza da salvação? Levante Amém. a mão para eu entender. Se você é salvo, quando você sai para pregar as boas novas, a palavra fala que teus pés são abençoados. Há uma retribuição quando você prega as boas novas do Aleluia, Evangelho. aleluia, aleluia. Você é um agente de Deus, um ministro do Evangelho. Você já é salvo. Não é que você será salvo se invoca o nome do Senhor. Os judeus ainda, irmãos, lá no capítulo 11 é que nós iremos falar a respeito dos judeus. Mas eu e você já somos salvos. E como o tema foi criado, há essa pergunta: é dádiva? É prêmio? É dom? Ou é graça? Tem mérito? Tem algum mérito, pastor? Não. Nenhum. Nenhum. Nós não temos nenhum. Então, com certeza é um presente. Aleluia. Com certeza é uma dádiva. Com certeza é um dom. E se eu recebi, é meu. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai Celestial, eu quero te adorar, meu Deus, por esta mensagem. E eu quero, meu Senhor, desde já, invocar o teu nome, Senhor, para que eu venha ter amor, não só pela pregação da tua palavra, eu venha ter amor, meu Deus, pelas pessoas que ouvirão, Senhor, e nos envia, para que muitos conheçam, Senhor, a mensagem do teu Evangelho. Muitos dos nossos irmãos ainda busca méritos, seus próprios esforços, através, Senhor, de jejuns longos, através de penitência, Senhor. E é tão simples entender que é só invocar o teu nome. Todo aquele que invoca o teu nome, Senhor, será salvo. E aquele, meu Deus, que confessa, é porque lá dentro do seu coração
já crê. Que nós venhamos ser instrumentos para falar do teu amor, para falar da tua mensagem, porque, meu Deus, ela não está só na nossa boca, mas ela também está no nosso coração. E quando nós começarmos a pregar, Senhor, a profetizar, a ministrar, muitos serão alcançados, e os nossos pés serão como a tua palavra fala. Os nossos pés, as nossas mãos, as nossas vidas serão como pessoas especiais nas tuas mãos. Adore esse Deus. Podeis assentar. Glória a Deus.